Até aqui, temos observado a relação da obediência com a reafirmação da aliança. Somos desafiados, você e eu. Temos o desafio da autoanálise, autocrítica, do arrependimento e confissão do pecado, da desobediência. Vamos repetir as promessas de Deus encontradas em sua palavra, na Escritura Sagrada. E essas promessas são nossas também, se permanecermos fiéis. Aprendemos também que precisamos resgatar a nossa visão do povo de Deus, de herdeiros da aliança. Sem isso, não poderemos compreender o sentido do Antigo Testamento e nem a força das promessas de Deus, que são feitas no âmbito do pacto, da aliança. Precisamos resgatar essa visão e também aprendemos que os conflitos entre as pessoas do povo de Deus ou vindos de fora, esses conflitos servem aos propósitos de Deus ou são simplesmente usados por Ele para os seus fins soberanos. Isaac gerou Jacó. Jacó, o enganador, transformado em servo da aliança. Jacó, depois de enganar o seu pai, de ser jurado de morte pelo seu irmão Esaú, obedecendo a sua mãe, ele foge de Berseba. Ele vai para Harã. E em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Deus
Na visão da escada, Deus fala com Jacó por meio de um sonho. O mais improvável descendente de Abraão, Jacó, o suplantador, o enganador, é eleito, é chamado por Deus para continuar, para dar continuidade ao pacto gracioso que Deus estabeleceu com Abraão. Vamos, nesta lição, neste estudo, aprendermos que somos fortemente somos lembrados que quem sustenta e mantém o pacto é o Senhor Todo-Poderoso, por meio de sua graça livre e soberana. Ele é paciente com seus agentes humanos. Mas Jacó não foi passivo como Isaac. O problema foi outro. Resumindo, o Deus de Abraão, ao eleger Jacó graciosamente, revela a maravilha da sua aliança redentiva, aliança de redenção, e o caráter soberano da escolha divina. Você confia na livre graça de Deus que salva o mais duro pecador e chama-o para uma relação pactual? A conversão de certas pessoas parece, às vezes, improvável. Nós temos essa mania de traçarmos perfis ou um perfil dos crentes prováveis, daqueles que poderão se converter. Então nós traçamos um perfil, mas nos surpreendemos com certas transformações de vida. Há muitos amigos do Evangelho que continuam sendo amigos do Evangelho. Não há uma transformação na vida. E a história de Jacó tem muito a nos ensinar a respeito dos misteriosos critérios usados por Deus ao escolher seu povo. Jacó foi muito diferente de Abraão, como também de Isaac, seu pai. Jacó era uma espécie, ele era o preferido de sua mãe, então ele era o filhinho da mamãe, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 27, a partir do versículo 1 até o 13. E Jacó, influenciado por sua mãe Rebeca, ele enganou seu pai e mais tarde, por meios desonestos, ele enganou seu sogro Labão. Ele, cheio de imperfeições, bem destacadas e claras aqui na palavra. No entanto, Jacó foi o agente da aliança escolhido de Deus. Também, ao eleger Jacó, o Senhor
revelou o seu poder transformador. E a maravilha da sua graça, que de maneira incompreensível escolheu você e a mim. Uma escolha humana incompreensível. Deus continuou a mostrar, a confirmar o seu governo soberano sobre todo o universo, bem como sobre indivíduos específicos em suas circunstâncias históricas. Esse é o nosso Deus. O relato da eleição graciosa de Jacó é encontrado em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 19 até o 24, quando Isaac tomou por esposa Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, que era irmã de Labão, também o arameu. Isaac orou por sua mulher Rebeca, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações de Isaac, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Jacó, irmão de Esaú, e cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos. Então, eles eram gêmeos. E nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. E Rebeca amava mais a Jacó, e era o seu preferido. Jacó era estéril. Isaac orou por 20 anos e Rebeca engravidou e deu à luz aos gêmeos, e essa gravidez tornou-se desconfortável para Rebeca por causa dos bebês agitados no seu ventre, e por conta disso foi revelado a Rebeca que 2 nações estavam no seu ventre, 2 povos. Isaac gerou 2 nações, assim como Abraão, seu pai, também gerou 2 nações, a de Ismael e a de Isaac. E nas 2 situações foi o mais novo que Deus elegeu para servir como agente de sua aliança. E Deus revelou a Rebeca que o seu filho mais novo, Jacó, nascido depois de Esaú, seria mais forte e que o mais velho o serviria. Em Romanos, no capítulo 9, nós já lemos esse texto na aula passada, onde Paulo diz que
Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Não existiam qualidades inerentes em Jacó que o fizessem merecedor de sua eleição. Antes de nascer, ele foi escolhido para ser o agente de Deus. E ele foi eleito para ser servido por seu irmão mais velho, Esaú, não porque era mais apto, mas para que Deus revelasse a sua soberania, livre graça e misericórdia. A soberania de Deus é mostrada, é revelada na orientação familiar de Jacó. E alguns são assim os fatores que vemos registrados que levaram a isto. Dentro daquele problema familiar ali, esses fatos mostram como a soberania de Deus é. O engano de Isaac por Jacó e Rebeca, por meio do qual Jacó recebeu a bênção do primogênito. E antes da fraude, antes dessa fraude, havia ocorrido um outro episódio no qual Esaú, no capítulo 25, Esaú, ele despreza, ele rejeita a bênção de primogenitura em favor, por causa de um prato de comida. Esaú era um caçador perito e saía para caçar, enquanto Jacó era mais caseiro, mais tranquilo e ficava em casa. É o que diz a palavra, era homem pacato e morava em tendas, que era a casa dele, naquela época eram tendas. E Esaú era homem do campo. Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua caça, e Rebeca amava Jacó. E Jacó fez um ensopado, e quando Esaú chegou, exausto, com fome, veio do campo, Esaú pediu, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, que Jacó estava cozinhando, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. E Jacó respondeu, primeiro, venda o seu direito de primogenitura. E Esaú respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado
de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E outro fato, outra coisa, foi o temor de Rebeca pela vida de Jacó. Após ter enganado Isaque, Rebeca percebeu, ouviu que Esaú queria matar Jacó. Então, com medo disso, ela levou a Isaque, falou com Isaque sobre a ida de Jacó para Harã, a casa de Labão, seu irmão, porque Jacó lá deveria encontrar uma esposa e assim fugia do seu irmão Esaú. E esses fatores mostram a falta de sensibilidade ao comando dado por Deus. Todos esses acontecimentos mostram que eles não estavam sensíveis à ordem de Deus. No âmbito da aliança, Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 17, o versículo 1, anda na minha presença e sê perfeito. Mas Deus, fiel às suas promessas do pacto, a respeito da descendência de Abraão, em bondade soberana, Deus dirige as atividades ali sociais de Jacó, de modo que os propósitos divinos não fossem frustrados. E Deus revelou o seu governo soberano sobre o universo e particularmente sobre seus escolhidos, por meio da proteção que lhes deu e por toda a vida de Jacó, nas variadas circunstâncias, nos variados momentos que ele experimentou, vivendo com Labão ou fugindo de Labão, encontrando Esaú, despedindo-se dele amigavelmente, durante a fome em Canaã e a sua jornada de curta permanência ali no Egito, Deus cuidou dele. E o próprio Jacó reconheceu isso lá no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 7, Jacó, ele diz, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Aqui Jacó falando sobre Labão. E Deus providenciou o que Jacó necessitava. Deus guardou Jacó. Deus cuidou de Jacó, providenciando todas as coisas para ele, proteção na sua caminhada para Harã, um lar, uma família e possessões, riquezas. Nenhuma dessas bênçãos foi merecida. Jacó não merecia, mas esperava-se que Jacó respondesse a Deus em confiança e obediência, ainda que essas respostas fossem falhas, graciosa e constantemente, Deus proveu sustento para Jacó, mesmo sem ele merecer. O que nós aprendemos aqui é que a Bíblia, ela não disfarça, não nega
os erros dos personagens da história da redenção. Nós é que costumamos pensar e falar como se eles tivessem sido impecáveis. Na verdade, todos eles foram escolhidos a despeito de sua falta de méritos. Todos foram escolhidos sem merecerem. Como nós somos hoje escolhidos por Deus sem nenhum merecimento. É a soberana graça de Deus que age. Isso é uma verdade confortadora, que em Cristo Jesus, você, eu, somos escolhidos por causa da sua soberana graça e livre vontade de Deus. É uma escolha humanamente incompreensível. Romanos 9, texto que nós lemos, mostra claramente a questão da soberania de Deus na eleição, na escolha. E devemos acompanhar o relato, todo o relato, e irmos destacando assim os aspectos que só se explicam pela vontade divina. E também atentarmos na insistência de Deus em trazer herdeiros da promessa de ventres estéreis. Isso se repete muitas vezes. A nossa dependência dele tem de ficar muito bem clara. Depender de Deus totalmente. Falando sobre a escada de Jacó, Henry Lowe diz o seguinte, que a escada representa Jesus, aquele que é, ao mesmo tempo, o mais alto entre os altos, o mais humilde entre os humildes, o qual, tendo o direito de ser igual a Deus, tem a alegria de ligar-se à nossa raça. Ela nos mostra a Jesus no milagre da sua pessoa, homem sem deixar de ser Deus. Aqui estão alegres notícias, seguras. Vamos segurar firmemente como âncora de toda a esperança. Vamos erguê-las como uma luz, o farol da salvação, da tua salvação. Sustenta-as como realidades da maior importância. O nosso Jesus é o poderoso Deus que livremente, espontaneamente, soberanamente, em sua graça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, nos escolheu para sermos seus filhos e fazermos parte de sua aliança perfeita, e que
engrandece o Senhor Jesus Cristo. O enganador transformado, o enganador que foi escolhido, e uma escolha humanamente, em nosso pensar, é incompreensível.